Eu vos saúdo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rivaldo dos Santos de Souza, da Assembleia de Deus de Madureira, na rua Carolina Machado, número 174, Rio de Janeiro. Eu quero, através do meu testemunho, engrandecer mais uma vez um nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus, que declarou nas suas palavras, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 11, versículo 25: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverás. Crês tu nisto? Eu nasci com 4,250 kg no dia 10 de 11 de 1962. Motivo de alegria para minha mãe e a minha família. Eu nasci uma criança saudável e muito alegre, e o tempo foi se passando e a minha mãe não sabia o que estava para vir, pois Deus queria engrandecer o seu nome na minha vida. E quando fiz 1 ano de idade, aquela criança saudável adoeceu e começou então a prova de minha mãe. Ela correu comigo para vários hospitais do Rio de Janeiro e nada de solução para o meu caso. Fui levado para o Hospital Geral de Bom Sucesso e fiquei ali internado por alguns meses, e lá os médicos não conseguiram êxodo no meu problema e me encaminharam então para o Hospital Menino de Jesus, e cada vez mais piorava o meu estado. Também lá os médicos me desenganaram e fui levado para o Hospital Salgado Filho, no Meier. Mais uma vez a minha mãe teve uma decepção de ouvir os médicos dizerem que nada podiam fazer por mim. Nesse período, já com 2 anos de idade, pesava 2,2 kg, parecia um esqueleto vivo. Todos que olhavam para mim se compadeciam, e algumas pessoas choravam em ver o meu estado. Uma criança naquelas condições, sequinha, mais morta do que viva. Mas minha mãe nunca desistiu de mim, sempre orando ao Senhor e lembrando daquele versículo que está escrito no livro de Lamentação de Jeremias, capítulo 3, versículo 29: Põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Todos os médicos diziam: não tem jeito, vai morrer. A minha mãe, já sem força e muito abatida, mas não vencida, estava no corredor do hospital quando um enfermeiro lhe apareceu e aconselhou a levar-me no Hospital Universitário do Fundão, na Ilha do Governador, pois ele disse que lá havia bons médicos e que poderia dar um jeito no meu problema, já que se tornara um desafio para a medicina. Queridos, tudo começou através de um sarampo, e sem que o sarampo tivesse ido embora, veio a catapora, e como se não bastasse, a paralisia infantil. Eu já não comia e nem bebia, estava à base de soro por alguns tempos, até que entrei em coma. Logo assim que cheguei no Hospital do Fundão, uma junta médica se interessou pelo meu caso e começou a pesquisar o meu problema. Meses se passaram e, para a decepção de minha mãe, o professor da equipe disse que lamentava muito, mas ele já havia aplicado todos os recursos e não tinha sido suficiente para me recuperar daquele estado. E ele disse que eu já estava numa fase terminal. Naquele momento, uma tristeza muito grande entrou no coração da minha mãe. Mas nesta hora, o nosso amigo, o Espírito Santo, o Consolador, veio a ela e disse: Maria, lembra do Salmo 50, versículo 15:
Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Glória a Deus, aleluia. Você pode exaltar esse Deus poderoso que abre porta onde não tem porta e fecha porta aonde está atrapalhando? Esse Deus é um Deus de milagre, e é por isso que eu estou aqui como testemunha viva desse Deus. Depois daquela injeção de ânimo do Espírito Santo, a minha mãe falou para aquela junta médica: vocês estudaram e fizeram um dia juramentos para salvar vidas, e hoje estão desenganando a vida do meu filho. E o médico professor disse: leva, mãe, seu filho para casa, vai morrer mesmo, estou dando para ele 24 horas só de vida. Quando falecer, eu dou o óbito, sem nenhum problema. Mas a minha mãe disse: olha, doutor, eu sirvo um Deus que ainda não desenganou meu filho, e eu creio, doutor, que Deus fará um milagre na vida do meu filho, para a glória e honra do seu nome. Eu vou sim levar o meu filho para casa, mas não vou precisar desse óbito a qual o senhor está falando. E naquele momento o médico disse: a senhora é mãe, tem esse direito, mas ele vai morrer de qualquer jeito. E a minha mãe se preparou e me levou para casa. E chegando em casa, ela fez uma oração de agradecimento ao Senhor por Ele ter permitido que eu entrasse na minha casa ainda com vida. E naquela hora, queridos, o Espírito Santo mais uma vez disse para ela: minha serva, leve o menino na casa do meu servo presbítero Messias, porque eu vou confundir a medicina. Lá na casa do presbítero Messias havia um trabalho de oração, sempre às 18 horas. Era um trabalho de cura e libertação. E naquele momento, meus queridos irmãos, a minha mãe me aprontou, me arrumou, me deu um banho e me levou ali na casa do presbítero Messias. Naquele lugar Deus realizava muitos milagres. O presbítero Messias não tinha faculdade de medicina, mas ele tinha a faculdade dos céus. Ele tinha intimidade com Deus. E naquele momento, quando a minha mãe saiu comigo nos braços, já sem respiração, eu estava bem fraquinho, já estava quase morto. E ao chegar ali na casa do presbítero Messias, num bairro em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, o irmão Messias, quando me viu nos braços da minha mãe, ele virou para ela e disse: irmã, esta semana eu estava orando e o Senhor me revelou que iria chegar na minha casa uma mulher com uma criança desenganada nos braços. Eu pergunto à irmã: essa criança está desenganada? E a minha mãe, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: sim, presbítero Messias, ele está desenganado por vários médicos. E aquele homem de Deus virou para minha mãe e disse: por favor, irmã, me dê essa criança aqui, deixa que eu pegue essa criança nos meus braços. E ao me pegar nos braços, aquele irmão disse para minha mãe: irmã Maria, Deus falou comigo que viria uma criança desenganada, não morta. Essa criança já está sem vida. E a minha mãe, ali com lágrimas nos olhos, abaixou a cabeça. E o presbítero Messias levantou um clamor ao Senhor naquela hora, dizendo: Senhor, para ti isso não é nada, e nada é impossível para o Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor, na vida do Rivaldo. Senhor, devolva o fôlego de vida para o Rivaldo. Exalta o teu nome. E naquele momento, o presbítero Messias ordenou que o espírito da morte se retirasse naquela hora da minha vida. E ele repreendeu aquela enfermidade
E eu quero dizer para os irmãos que naquela mesma hora eu fui curado para a honra e glória do nome de Jesus. Depois daquela oração, o presbítero Messias pediu que sua esposa fizesse um mingau. E naquele momento eu tomei aquele mingau. E a minha mãe ficou alegre e no mesmo tempo preocupada, pois já havia vários meses que eu não comia, pois nada parava no meu estômago. Mas eu tomei aquele mingau sem colocar nada para fora. E o presbítero Messias foi tomado em profecia naquele momento. E o Senhor disse: estou devolvendo a vida do Rivaldo para a glória do meu nome. E onde ele não puder ir, a voz dele irá. E através do louvor que colocarei nos seus lábios, salvarei muitas almas, pois o Rivaldo é para mim um vaso escolhido. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Quando o homem diz que não, Deus diz sim. Quando o homem coloca um ponto final, o Senhor pulsa uma vírgula e dá prosseguimento na história, dizendo que Ele é o Senhor, e operando Ele, ninguém pode impedir. E quando fiquei completamente recuperado, a minha mãe me levou de volta no hospital do Fundão. E lá ela procurou o professor, o médico que havia me desenganado, e toda a junta médica que estava presente naquele dia. Os que estavam ali, quando bateram os olhos em mim, se surpreenderam e disseram: minha senhora, traga essa criança aqui nessa sala. E me colocaram ali numa mesa e me examinaram todo e disseram para minha mãe: o que a senhora deu a esse garoto? Qual foi o medicamento que a senhora deu para ele? E a minha mãe naquele momento disse para aqueles médicos: doutores, quando eu saí daqui desse hospital, eu disse para os senhores que Deus ainda não tinha desenganado meu filho. Deus ainda não tinha dado a palavra final na vida do meu filho. Eu falei para vocês que eu sirvo um Deus de milagre, doutores. Eu quero dizer para vocês que o meu Deus fez um milagre na vida do meu filho. E aquele médico olhou para minha mãe e disse: minha senhora, o que aconteceu na vida do Rivaldo verdadeiramente foi um milagre. E milagre, senhora, não é para os médicos, milagre é para Deus. Nós também cremos que se Deus não fizer, nós como médico não podemos fazer nada. Os próprios médicos, queridos, reconheceram e testificaram que Deus havia operado um milagre na minha vida ali, naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu estou casado, 46 anos de idade, tenho 3 filhos que são levitas na casa do Senhor. A minha mãe, irmã Maria dos Santos, hoje diaconisa da Assembleia de Deus de Madureira. Tem uma esposa linda e maravilhosa, a missionária Débora Quirino de Souza, também da Assembleia de Deus de Madureira. Hoje estamos pastoreando, pela infinita misericórdia de Deus, a congregação de Madureira. Estamos ali ganhando almas para o Senhor e testificando essas maravilhas que Deus fez na minha vida. Pois os médicos tinham me dado 24 horas de vida. Hoje, querido, eu estou aqui glorificando, exaltando o nome todo-poderoso de Jesus. É por isso que eu gravei esse CD, para dizer para você que nem tudo está perdido. Para Deus nada é impossível. Quando o homem fala não, Deus fala sim. Eu não sei o que você está passando nesse exato momento. Eu não sei o que tem trazido tristeza na sua casa, na sua vida. Talvez você tenha alguém na família desenganado pelos médicos, talvez com AIDS, talvez com leucemia, talvez com câncer,
Mas eu quero dizer para você que o Deus que eu sirvo, Ele cura a AIDS, a doença do século 21 que tem matado tantas pessoas, ricos, pobres. Mas eu quero dizer para você que Jesus é a solução para os seus problemas. Jesus, Ele cura a AIDS, cura câncer, cura leucemia. Jesus hoje, no pleno século 21, Ele continua fazendo milagres. E se preciso for, Ele ressuscita mortos também. É por isso que eu estou dizendo para você, queridos, que eu sou uma testemunha viva desse Deus, do que Ele é capaz de fazer para dar alegria para o homem. E enquanto fôlego de vida Ele me der, eu vou anunciar essa grandeza desse Deus. Eu vou anunciar que Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza, ao você ouvir esse testemunho, a sua vida não será mais a mesma. Talvez você que está em cima de um leito de dor, achando que não tem mais jeito para você, que só a morte vai colocar um ponto final nesse teu sofrimento. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele é a solução para os seus problemas. Creia no Senhor Jesus, querido, e será salvo tu e a tua casa. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.